Leitura dos Escritos Sagrados do livro Caminho da Felicidade. Término do Shinzen-kyo em Hakone, 15 de junho de 1953. Protótipo. Finalmente foi concluída a construção do protótipo do Reino do Céu na Terra. E daí o motivo de hoje estar nos oficiando este culto comemorativo. De fato, foi concretizado o belo dentro dos princípios da verdade, da virtude e da beleza. Como se pode observar desde antigamente, as muitas religiões existentes pregaram a verdade e a virtude. Contudo, nenhuma delas cultuou a beleza e, por isso, na realidade, não podem ser consideradas como pertencentes ao reino do céu. Também precisamos levar em conta que os tempos eram o do mundo da noite, período em que não havia possibilidade de se criar o reino do céu na terra. Então, por esse motivo, faltou o belo. Conforme já falei várias vezes, esse modelo foi construído em Gora, vocábulo cujo kotatama é composto por Go, fogo, e Ira, espiral. Ao ser emitido o som Go, se expande, o que indica a continuidade do fogo. Por outro lado, essa ampliação se processa na forma de uma espiral que se movimenta no sentido dos ponteiros de um relógio e que ao mesmo tempo emite uma vibração espiritual cuja origem se encontra no mundo invisível. Na verdade, é um reiki do sol, ou seja, é o mesmo que espírito do fogo. A limpeza. Toda a área atingida pelo ritmo vibratório da espiral fica livre de qualquer impureza. Portanto, dá-se o contrário de tudo que ocorreu até agora, quando no plano invisível o movimento da espiral se realizava da direita para a esquerda, emitindo assim a vibração do espírito da lua, característica do mundo da noite. Daí a razão de terem sido permitidos tantos erros e até certo grau também a própria presença do mal. Contudo, a partir deste momento está raiando a era do sol, cuja luz é igual à do dia, razão pela qual nada pode permanecer oculto. Todas as impurezas e erros se tornam perceptíveis, para daí então serem eliminados. É um fato deveras terrível, uma vez que tudo se tornará bem evidente, não havendo a menor possibilidade de algo permanecer encoberto. Entretanto, para os que cultivarem a pureza, esse será um dos mais extraordinários acontecimentos. São tais ocorrências que, na verdade, constituem o juízo final. Então, a partir de agora, o mundo vai entrar em uma fase de julgamento, que se iniciará aos poucos, até que ocorra em definitivo, de forma bem visível. Em outras palavras, isso tudo corresponde a uma intensa ação purificadora, e quem conseguir ultrapassá-la, sobreviverá dentro do ritmo de vibração da espiral do espírito do fogo. Mas os que tiverem muitas impurezas vão ser jogados para fora dela, pois o mal será expelido impreterivelmente. Portanto, só os bons irão permanecer. E dessa forma é que a separação entre bem e mal se processará de modo bem natural. O objetivo da messiânica, outro não é senão criar seres humanos capazes de tranquilamente permanecer dentro da espiral, sem a menor possibilidade de serem arremessados para fora dela. E acredito que nenhum de vocês vai ser expelido. Porém, se ficarem demasiadamente presunçosos ou interpretarem incorretamente os ensinamentos, aí estarão correndo perigo. E por isso que esse é um ponto que precisa ser muito bem cuidado.
Dentre vocês haverá aqueles que enfrentarão esses acontecimentos sem dificuldades. Outros, entretanto, já terão de passar por certos sofrimentos, e justamente nesse aspecto é que o problema das doenças se torna bem acentuado. Mas à medida que ministrarem Jorei, irão constatar pouco a pouco a própria aceleração das purificações, e inclusive vão perceber a rapidez das recuperações. Por outro lado, também ficará clara a impossibilidade de uma recuperação vir a ocorrer. A partir de agora, alguns fatos terríveis vão acontecer. No entanto, os que forem capazes de entendê-los conseguirão distinguir rapidamente o certo do errado. Vai se tornar muito mais fácil o discernimento sobre qualquer acontecimento, fato que ocorrerá, para sermos capazes de ultrapassá-los com tranquilidade, se estivermos fazendo a leitura dos ensinamentos. E a compreensão do verdadeiro significado desse instante decisivo vai ser a grande ajuda para que seja enfrentado sem dificuldades. No entanto, nada poderá ser levado em consideração tomando-se por base a visão Shōjo da maioria das religiões existentes. Entretanto, não há menor complexidade nisso, porque tudo é muito simples. Então, o ponto mais importante consiste em não se rotular os acontecimentos segundo o princípio Shōjo, tão característico do pensamento humano, que cria suas próprias razões, aceitando-as como verdade incontestável, prática que acaba por nos levar a cometer graves erros. Sobre esse aspecto, o Ofudesaki da Omoto diz o seguinte: o povo pensa ser bom aquilo que pratica. Existem, porém, muitos erros quando se olha algo pela visão de Deus. Então, quando muitas vezes achamos que um determinado modo de agir é o correto, na verdade estamos atrapalhando o plano de Deus. E sempre que julgamos as nossas razões como verdadeiras, não estamos fazendo outra coisa senão vivenciando a própria presunção. Na realidade, essa passagem do Ofudesaki não passa de um alerta para o perigo de interpretações errôneas dos ensinamentos, em decorrência de pensamentos presunçosos. E tal passagem ainda diz mais: o plano de Deus não pode ser entendido por meio da visão humana. E quando alguém achar impossível compreender alguma coisa, é porque já assimilou a verdade. Então, fiquem bem atentos ao lerem os ensinamentos, porque em algum deles vocês sempre vão encontrar a resposta que estão buscando. E se agirem com discernimento, ficará bem fácil chegarem a descobri-la. Infortúnios normalmente são o resultado dos erros que cometemos. Então, quando alguém faz tudo com muito sacrifício e sofrimento, na verdade, está agindo errado, porque o certo seria que realizasse os trabalhos com facilidade, sem problema algum a ser enfrentado. E nesse ponto é que reside a diferença entre a messiânica e as demais religiões existentes. Até agora, a maioria delas pregou uma fé infernal e, por isso, não foi capaz de salvar de forma celestial. Mas, na realidade mesmo, faltou-lhes poder para tal. No entanto, na messiânica dá-se o contrário, já que seu principal objetivo é a criação do reino do céu na terra. E daí a necessidade de que a sua maneira de salvar seja também celestial. Em síntese, a messiânica possui o poder e a força do sol. Mas até agora, devido ao fato de o mundo ainda se encontrar mergulhado na era da noite,
as religiões em geral só puderam contar com a energia da lua, que é bem mais fraca. Sendo assim, mesmo que procurassem criar o reino do céu na terra, depararam-se pela frente com obstáculos colocados pelo Jachim. Mas desta vez, Deus me outorgou um poder tão imenso que se torna até possível que muitos milagres se manifestem através de meus discípulos. E toda essa força que me foi transmitida por Deus e que se manifesta verdadeiramente provém da união entre espírito e matéria, que por sua vez vem a ser o resultado da junção da água com o fogo, fato inexistente até então. Tudo o que já disse antes sobre a ação da espiral, em outras palavras, corresponde a um intenso processo purificador, cuja essência se encontra na energia solar, ou seja, no espírito do fogo. A própria Bíblia faz referência ao batismo pela água, realizado por São João Batista, e também ao batismo pelo fogo, praticado por Cristo. Inclusive, menciona também o dilúvio de Noé. Com relação ao batismo pela água, trata-se de uma manifestação material, concreta e perceptível através dos sentidos. Já o batismo pelo fogo corresponde a uma ação invisível e imaterial do Espírito do Fogo. Então, com base nessa realidade, a purificação pelo jorei é equivalente ao batismo pelo fogo, que em última instância corresponde à salvação de Cristo. Nesse aspecto, a messiânica vem realizando um trabalho idêntico àquele iniciado por Cristo, só que com maior intensidade e força. Anteriormente, ou melhor, na época de Jesus, o mundo vivia mergulhado na era da noite, período em que a lua imperava, o que inclusive levou Jesus a ser crucificado. Contudo, desta vez é o Espírito do Fogo quem está no domínio, e sua força, quando comparada à da lua, é totalmente diferente. A luminosidade do Sol é correspondente a 60 vezes a da lua, o que quer dizer que o poder de Deus é muito mais intenso. Dessa forma, a atuação do negativo fica bloqueada e, por isso, a crucificação de mestres não chega a ocorrer. Até mesmo eu, se tivesse nascido na época de Jesus, teria sido martirizado, já que o mundo se encontrava mergulhado em trevas, sendo iluminado só um pouco apenas pela fraca luz da lua. Mas a partir de agora, o mundo está se tornando divino, e com isso, é cada vez maior a atuação da arte do batismo pelo fogo, o que, consequentemente, fortalece o próprio poder purificador. E, em decorrência disso, quem tiver muitas impurezas começará a eliminá-las. Mas caso não entre em sintonia com a ação purificadora, vai ser tirado do caminho, pois só serão salvos aqueles que foram capazes de ultrapassar esse terrível período. Mas acredito que todos os aqui presentes não serão empurrados para fora da espiral, embora alguns, cuja alma esteja envolvida por máculas, ainda venham a sofrer um pouco. Por isso tudo é que vai ser fundamental que cada um procure poder escapar com facilidade dessa ação purificadora que a espiral do Espírito do Fogo produz. Assim, mesmo que se encontre no ritmo vibratório da espiral, caso esteja agarrado a Deus, vai poder assistir de camarote a todos esses acontecimentos. Na verdade, as diversas ocorrências advindas da ação do batismo pelo fogo, ou seja, do juízo final, nada mais são do que uma peça teatral, cujo desenrolar se dará no palco do mundo. Então, busquem atingir a posição de se poderem assistir de camarote a esse inusitado drama, cujo enfoque temático
será a luta entre homens bons e maus, com o desfecho, é óbvio, da vitória do bem. E coitados daqueles que se prestarem ao papel de vilão, porque serão inexoravelmente destruídos pelo sofrimento. Inclusive, por infelicidade, parece que desta vez esse grande teatro tem um maior número de atores que representam o papel dos vilões. Então, diante de uma realidade assim tão clara, quem estiver purificado assistindo de camarote ao desenrolar desse drama, vai mais achá-lo bastante interessante. Mas ninguém poderá se esquecer de colaborar para que o maior número de pessoas possível possa permanecer no camarote. Contando, então, com a grande misericórdia de Deus, cada mamerritor deverá cumprir a sua missão de procurar salvar quanto mais pessoas puder. Nem seria necessário falar, mas a partir de agora, a grande ação purificadora começará a atingir o mundo todo. E daí a razão de este modelo do reino do céu na terra, concretizado hoje aqui em Hakone, ter um significado tão particularmente especial. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Então, esse ensinamento foi lido, falado por Meishu Sama no dia da inauguração, né, do protótipo do Shinzen-kyo em Hakone. Então era um protótipo, um modelo de como seria o reino de Deus na Terra. E a partir daquele momento, né, aí aumenta mais a luz, né? Então, a importância da gente receber jorei, ler ensinamento, para poder passar por tudo que está acontecendo, né? Eu não diria que vamos sair ilesos. Alguma coisa vai afetar um pouco, a gente vai sofrer, mas também é importante não pensar só na gente, poder ajudar muita gente, né? Quando acontecer com mais força, né? Que a gente vê que é devagarinho. O plano de Deus foi feito assim, minuciosamente, perfeito, né? E é de pouco em pouco que acelera, né? Então não adianta todo mundo querer que acabe a maldade de uma hora para outra, é devagarinho, né? E com certeza é para dar tempo das pessoas se arrependerem, né? Porque se elimina todo mundo que é da maldade, mas não tem chance de se arrepender. Então Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. E a gente vem com essa missão, a gente prometeu, né, ajudar nessa missão, que é criar o reino de Deus na Terra. Começando, é claro, pela gente, criando o paraíso, o reino de Deus dentro do nosso coração e poder levar isso para outras pessoas. Então, não, apesar de não ser algo que vai ser muito rápido, mas já dá para perceber, né, que estão acelerando as maldades, né, as purificações da natureza, isso está acelerando, mas a gente tem que ver com olhos de que isso faz parte do plano de Deus. Para se construir algo novo, não pode deixar coisa velha, né, que não presta para nada, tem que limpar. Então, aí sim. Quanto mais gente puder participar dessa obra tão maravilhosa, né, melhor. Então, que dá tempo das pessoas compreenderem, né? Não diria nem compreender, porque a gente está aqui há bastante tempo e ainda não compreendendo tudo, né? Mas devagarinho. Também é devagarinho. Subir aquela montanha é devagarinho. Se correr, vai cair, vai rolar, vai cair tudo de novo, vai ter que subir tudo de novo. Então é passo a passo, né? Evoluindo passo a passo, mas é claro, querendo melhorar. E precisa também ajudar outras pessoas para que elas tenham tempo também de evoluir, né? Outro dia eu estava escutando uma aula do reverendo Minoru Nakahashi
ele falava que o jorei era como se fosse um espanador que limpa a sujeira, né? Mas aquela coisa mais profunda, que eu diria lapidar a alma, é algo de um esforço muito grande nosso, né? Então, você não pode querer salvar a humanidade como instrumento de Deus com o coração repleto de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor. Não dá. Então esse trabalho de limpar a sujeira que tem no nosso coração é nosso. Não adianta ajoelhar para Deus e falar: Deus, tira essa mágoa do meu coração. Você tem que se esforçar e compreender a importância do perdão, né? Então, para você ser um bom instrumento, seu coração tem que estar cada vez mais limpo. E esse trabalho a gente tem que fazer. Então, por isso que é devagarinho. Não é da noite para o dia não que se tira a raiva de alguém, a mágoa de alguém. Dura, demora muito. Porque, como dizem, um joelho ralado dói menos do que um coração partido. Então, quando a gente é machucado lá dentro, né, é mais demorado. Porque as pessoas normalmente ficam assim, sem entender porque alguém que ela gostava tanto magoou, machucou, fez algo que ela não esperava. Mas se a gente não gostasse dessa pessoa, também não ia magoar, né? Claro que tem que ser alguém que a gente gosta. Negativo sabe. É através dessa pessoa que ele vai ser usado, vai usar para fazer a gente sofrer, porque a gente veio com mágoa. Agora, quando vem algo para limpar, se você cria mágoa, raiva, além de você não limpar, você está sujando mais. É claro que na hora dói, é claro que na hora a gente tem raiva, na hora a gente fica magoado, mas isso tem que ser trabalhado. Com esse entendimento que quem fez a gente sofrer é porque a gente tinha mágoa. Por isso foi necessário. Então, procurar não juntar a mágoa, porque a gente carregar esse sentimento no coração é como andar puxando uma bola de ferro, né? Não anda, gente. É como eu falei, não dá para sentar, ministrar jorei com o sentimento todo cheio de coisas ruins que não consegue ligar com Deus. Deus não habita coração impuro. Não é só coração limpo, é coração manso. As pessoas têm que ser mansas. O que é ser manso? É aceitar o outro como ele é não querer brigar. Ao invés de brigar, fugir, virar as costas, sair. Isso é uma fala que isso parece covardia, que isso parece falta de... Mas não é, gente. Isso é muito mais difícil do que enfrentar e lutar. Você partir para cima de uma pessoa que te ofendeu é fácil. Sabe por quê? Não é nem você está sendo usada pelo negativo. Agora, lutar contra o secundário e não deixar ele te usar é difícil. Aí você já está evoluindo, aí você está criando força. Porque todo mundo sabe que as más ações são feitas pelo secundário e as boas ações são feitas pelo primordial. Então, quando você deixa o secundário vencer, você perdeu essa batalha e você deixou de evoluir. Então, ser uma pessoa de coração manso é mais difícil do que ser uma pessoa raivosa, uma pessoa pavio curto, uma pessoa que não leva desaforo para casa. Pensa sobre isso. Secundário é como se fosse um cavalo que você monta e você segura as rédeas. Ele não vai para onde ele quer. Quando você tiver domínio total desse cavalo, ele só vai fazer o que você quiser e na hora que você quiser. Então, por exemplo, na hora de comer, né? Que aí o secundário que vai comer, você deixa ele comer. Mas se ficar comendo muito, você puxa a rédea. Então, essas coisas que o secundário é só desejos aqui da carne.
Então, se deixar, ele vai. Não tem limite para o desejo do secundário. E o ser humano se deixa levar. Mas é mais difícil segurar. Quem não sabe que subir num cavalo e deixar ele correr é muito fácil. Eu quero ver você segurar. Fazer ele parar quando você quer, fazer ele virar quando você quer. Essa é a dificuldade. Então, conseguir um coração manso é isso. Mas é passo a passo, é devagarinho. Conseguir um dia, no outro não. E assim vai, né? Não pode a gente acabar perdendo a nossa característica, que é de ser divino, primordial, e se parecer com um animal, um secundário, né? De todas as nossas atitudes, parecer que é um bicho. Então, se somos seres divinos, Deus nos criou perfeitos. Por isso somos imagem e semelhança dele. Perfeito aonde? Na alma, na partícula divina. E é isso que tem que aflorar. E não o secundário. O secundário vem para a gente poder ficar aqui na Terra. Os desejos carnais. Só para isso. Ele precisa. Só que ele não tem noção de certo e errado, então ele faz tudo. Coisas com isso. E aí é onde a gente vai ter que segurar. Para passar por esse momento melhor. Entendendo isso, fica mais fácil. Aí quando você faz algo que magoou alguém, na hora você fala, nossa, o que eu fiz? Já fez. Só pedir perdão. Primeiro para Deus, depois para a pessoa. Mas não é sempre que a gente consegue segurar o cavalo, não. Ele vai e faz. Bom, gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos.